A documentação pedagógica possibilita a visualização da originalidade dos processos construtivos das crianças, de suas experiências individuais e em grupo. A análise desses documentos na educação infantil permite a nós, educadores, revisarmos nossas práticas para compreendermos melhor a cultura da infância. Documentar implica, num primeiro momento, recolher as impressões, as nossas observações, as de nossas crianças e suas famílias. Implica em buscar as produções da turma, nossos registros pessoais, escritos, fotográficos ou por meio das gravações audiovisuais. Estamos vivenciando um novo momento, reinventando-se mais uma vez, construindo um registro vivo em todos os sentidos da nossa prática no atual contexto e das aprendizagens da turma. E quem sabe, levando essa nova prática junto de nós também para as aulas presenciais. Para refletirmos sobre esse tema, o canal LED receberá as orientadoras de ensino da educação infantil, professora Mariana e professora Tamira. Aproveitem! Eu sou Juliane Menezes, professora dos anos finais. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Olá, sejam bem-vindos em mais um encontro semanal. Eu sou Karina, professora de educação infantil e faço parte da equipe LED. Olá, professores. Eu sou Sheila, também faço parte da equipe LED. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Na nossa conversa de hoje, teremos um diálogo sobre o tema Documentação Pedagógica com orientadoras de ensino Mariana e Tamira. Teremos também um momento de indicações das orientadoras, quadro para se inspirar, de olho nas dicas, e para finalizarmos o nosso encontro, teremos o feedback. Nosso diálogo com as orientadoras de ensino da educação infantil, Mariana e Tamira, abordará a documentação pedagógica. E aqui, um pouquinho do currículo da Mariana Silva. É graduada em Pedagogia e Letras, especialista em Psicopedagogia, é professora efetiva da Rede Municipal de São José dos Campos, atualmente compõe a equipe técnica da Secretaria de Educação como orientadora de ensino, assessorando as escolas de educação infantil e atuando como formadora das equipes gestoras e professores. E a professora Tamira de Souza é graduada em Pedagogia e Letras e especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal de São Carlos. É professora efetiva da rede pública do município de São José dos Campos, atuando na equipe técnica da Secretaria de Educação como orientadora de ensino, formando professores e equipes gestoras. Também atua como formadora de alfabetizadores. Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e do Conselho de Acompanhamento do Fundeb. É redatora do Currículo Paulista, produtora de cursos online, autora de diversos e-books e fundadora da Educação Infantil em Rede. Faz parte do time de autores das Apcarinos, MOP, e do time de autores dos planos de aula Nova Escola. Integra também o time de formadores da mesma organização. E nesse momento é com muita alegria que recebemos as orientadoras de ensino Mariana e Tamira. Agradecemos imensamente a participação de vocês. Sejam muito bem-vindas em nosso canal. Fiquem à vontade. Olá! É uma alegria falar com vocês hoje. Eu sou a Mariana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre documentação pedagógica, algo que todos os professores têm se debruçado bastante nesse momento, não é mesmo, Tamira? Isso mesmo, Mari. Você tem razão. Toda a nossa história de rede, por que não dizer de professores, né? Nunca registramos e documentamos tanto. Nesse sentido, estamos falando com muita gente sabida, muita gente entendida no assunto. Então, a nossa ideia aqui é trazer uma tinta a mais, aquela tinta que traz um novo colorido, que dá um efeitinho ali
para qualificar ainda mais o nosso trabalho, para que ele se fortaleça e consolide. Pois é, Tamira. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da documentação pedagógica, algumas possibilidades, né? Para que documentar, para quem documentar, lembrando sempre que é um processo propulsor da nossa prática, né? Enxergar a documentação pedagógica como aliada tem muito a ver com a concepção que nós temos, a concepção de criança, a concepção sobre a infância. Mari, mas para começar, eu trabalho ali do seu ladinho, né? Nós, assim, já nos conhecemos de outras situações e chegamos juntas à Secretaria de Educação. Então, eu já te conheço e eu fiz o dever de casa, tá, Mari? Que eu sei que você curte saber o significado, a origem das palavras, né? Adoro. Então, eu fiz essa lição de casa, corri rapidinho no dicionário online, então quem está assistindo, quiser buscar lá no dicionário, vai encontrar, se não igual a essa definição que eu vou trazer, ou então algo muito similar no que diz respeito ao significado que a gente tem aí no contexto social, né, primeiramente, do que vem a ser a palavra documentação aí no seu sentido literal, né? Então, documentação, gente, é o conjunto de todos os documentos que são todas as fontes, que contém informações, que nos ajuda a tomar decisões, documentação também que comunica as decisões tomadas, né, que historiciza, que registre, né, assuntos de interesse da organização ou do indivíduo. Um documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-lo. Até eu estava lembrando que, recentemente, a gente tem aí exemplos de documentos seculares, né? Por exemplo, o documento lá do carro, que a gente tinha que andar com ele físico, impresso, que pegava lá quando faz o licenciamento, aquele documento verdinho. Agora é online, aí tem uma chave, um QR Code, né? De segurança. Então, ele traz as mesmas informações num formato diferente. Então, aqui a gente está falando de documentação no sentido mais amplo, né? Então, o suporte utilizado para registrar, instituído pela ciência arquivística, a definição possui um caráter bem generalista, o que significa que algumas ciências ou ramos especializados podem adotar coisas mais específicas para cada contexto. E é isso que acontece aqui quando a gente traz a palavra documentação para as questões pedagógicas, que a gente traz essa palavra para a nossa pedagogia. E aí a gente estava conversando, né, Mari, e buscando uma definição que a gente acredita bastante, é a que Paulo Fock traz. Ele traz até nesse livrinho aqui, ó, das mini histórias, bastante gente tem acesso, inclusive tem algumas teses dele que a gente pode fazer no Google Acadêmico, baixar gratuitamente. No OBC também, no site, também tem vários materiais, mas ele traz uma distinção aí. Então, agora vamos trazer mesmo esse termo para a pedagogia. Paulo Fock ressalta, e é verdade, né, documentar, ele é um verbo de ação, a ação de documentar. E o que seria, Tamira, essa ação de documentar? Essa ação de documentar é produzir registros, então, de diversas formas, anotando, né, para quem tem aquele diário de bordo, que vai anotando, ou gravando, filmando, fotografando, enfim, N registros, né, que a gente faz, diversos formatos, mas é o ato de documentar, é a hora que eu estou registrando. E aí, a documentação, como o Paulo Fock apresenta, é o produto. Então, eu fui lá, eu tirei foto das crianças brincando na areia. Fui lá e registrei a ação delas lá, brincando na areia. Até vou trazer o exemplo da areia lá do Padre João, onde o seu José, que é quem cuida da escola, é o zelador, todos os dias ele faz diferentes ações no tanque de areia, até contei isso numa das nossas reuniões, para as crianças investigarem, brincar, às vezes ele esconde brinquedos, às vezes ele faz montanhas, então tem sempre algo novo para a gente documentar nos momentos que as crianças estão brincando na areia, lá no e-mail Padre João. Agora não, que a gente está nesse momento de distanciamento social, né? Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar.
E o que é a documentação? É quando eu olho para as fotos que eu tirei, ou para a gravação, né? É a gravação que eu fiz, é o produto daquele registro. Então, isso seria a documentação. Então, documentar ação, documentação, o produto. Tá. Então, o que é documentação pedagógica? Documentação pedagógica é um conceito que a gente traz para as estratégias, para o fim que nós vamos dar, né? O modo de fazer, de refletir, de projetar, de narrar o cotidiano pedagógico dentro das nossas instituições. O modo que a gente traz, né, a tônica de todas as situações vividas, das aprendizagens das crianças e dos adultos. Então, a gente precisa ter muito claro, né, essas três vertentes, né, que estão, sim, encadeadas, porém, o que a gente vai tratar aqui hoje, o que a gente pretende, né, dar aí uma maior visibilidade, até ajudar a compreender, a ampliar e trocar os nossos saberes, é com relação ao conceito de documentação pedagógica, que parte desse pressuposto, então, de refletir, das estratégias que a gente utiliza, de como a gente faz uso dessa documentação, tá bom? Nesse sentido, então, a gente está falando da documentação que é de quem? Se é pedagógica, ela é do professor, né? Ela é do professor, daquele que é licenciado, que é formado em pedagogia. E por ser pedagógica, ela é permeada de uma intencionalidade, que traz a essência de um documento que, ao mesmo tempo que traz vida, né? E a documentação, ela é muito potente para traduzir. A gente sempre fala, o currículo é vivo, né? E a documentação, ela é muito potente para dar essa evidência a esse currículo vivo que acontece dentro das nossas escolas, né? Ela historiciza todo o processo. Você, Mari, acho que eu já falei bastante, eu vou passar a bola para você. Você é uma pesquisadora ávida. E eu gostaria que você falasse para a gente, Mari, de onde surgiu, né? Já que a gente está falando de conceito, e eu trouxe aí um pouquinho do que Paulo Fock fala, do que é também no mundo secular, mas eu quero que você traga para a gente esse conceito da documentação pedagógica, né? A história, o que temos ouvido de tantos especialistas em educação tratar, e que, inclusive, está na nossa nova matriz curricular. Mari? Então, Tamira, gostei do pesquisadora ávida, não sei se sou tão ávida assim, mas acho importante a gente conhecer mesmo assim, essa história, né? Então, para contextualizar um pouquinho sobre como surge essa documentação, a gente sabe que ela vem aí da década de 90, começa a ser difundida em âmbito internacional a experiência que foi desenvolvida para a educação de crianças pequenas pela cidade de Reggio Emilia, lá na Itália, pós-guerra, né? Então, eu acredito que grande parte dos professores já ouviram falar aí sobre Reggio, se ainda de repente, novo, na internet a gente encontra muito material assim de qualidade que pode ajudar, né? E para contextualizar, então, após esse período, essa abordagem passa a ser reconhecida mundialmente pela excelência na qualidade das experiências que são oportunizadas para as crianças, né? E que são desenvolvidas com base nos estudos de Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi, ele era um pedagogo que esteve à frente da direção de algumas escolas municipais da cidade, né? E ele vem trazendo essa abordagem muito fortalecida pela parceria que existe entre educadores, crianças, entre as famílias, fortalecendo mesmo assim uma comunidade de aprendizagem. No nosso currículo, a gente, estudando sobre comunidade de aprendizagem, né, a gente fala dessa potência que é educar uma criança, e o quão desafiador que é para você fazer isso sozinho, né? A gente precisa de toda uma aldeia para educar uma criança. E Loris Malaguzzi vem trazendo, então, essa abordagem para essa educação oferecida lá em Reggio Emilia, né? E aí, o momento de estudo, ele propõe aos professores, sugere aos professores
que elaborem um diário, uma caderneta, assim, com todo cuidado para fazer anotações e depois refletir coletivamente e também individualmente o que acontecia com as crianças, né? Eles sugerem, então, aos professores que registrassem, que recolhessem a essência na vida da escola. O objetivo mesmo dessas anotações era depois discutir informações sobre esses escritos com ele e com os colegas. Esse pequeno caderno, então, essas pequenas anotações, foi o começo da documentação pedagógica que hoje aí é tão difundida. Nossa, Mari, enquanto você falava, eu ia refletindo, né? Eu fico pensando o quanto sentidos, especialmente os sentidos da audição, da visão dessas professoras, foram sendo aprimorados, né? Porque quando elas, com essa questão de registrar, essa provocação que Loris Malaguzzi fez, e que a gente também está fazendo enquanto rede, né? O quanto que a gente precisa refinar o olhar, apurar a escuta, né? Eu penso que assim como nós, né, agora voltando lá, colocando no lugar delas que foram vanguardistas na documentação pedagógica, que foram tão pioneiras, eu fico pensando, né, que assim como a gente, elas se perguntavam o que eu devo anotar, né? O que realmente é importante, o que faz sentido? Eu acho que muitas vezes, né, nós também fazemos essas perguntas e sem respostas, ou com medo de errar, de perder algum flash, porque na educação infantil tudo é muito rápido, né? A gente começa a anotar tudo, fotografar tudo, andar com o celular já com a câmera ligada, né? Gravar tudo, aí acaba até a memória. E tudo isso faz com que a gente, na verdade, essa aparente, entre aspas, produtividade em registrar, se ela não vier permeada sobre uma intenção, né, faz com que a gente perca a essência do convite de Malaguzzi, né? E talvez perdamos até essa oportunidade de apurar a escuta, como eu estava falando lá no comecinho, e de refinar o olhar, e que também é tão destacada, evidenciada, né, pela própria BNCC, pelos currículos, no ato de observar as crianças, né? De qual vai ser a nossa prioridade de registro no momento que a gente está ao observar as crianças em atividade, produzir relatos, né, esse convite de Malaguzzi da gente fazer a documentação produzindo relatos sobre o cotidiano, repensar posturas, espaços, materiais e propostas, e tudo isso, como você trouxe anteriormente, discutindo com os pares e, às vezes, fazendo uma autoanálise também, refletindo mesmo sobre a própria prática, né? Documentar as experiências mais significativas, apropriar-se, né, do fazer em sua relação com a teoria, em um processo de formação contínua. A documentação, nesse formato, né, ela permite ao educador observar a criança em seu processo de construção do conhecimento, fornecendo pistas para o planejamento, para também o replanejamento, entendido como um processo construído, com base na observação das demandas e interesses das crianças, né, do bebê e da criança, de todas e de cada uma, em uma pedagogia de escuta, né? E a documentação, para mim, ela emerge como um instrumento valioso, poderoso, né? E imprescindível de pesquisa do professor. Ela, pois, favorece o conhecimento dos percursos de aprendizagem da criança, permite a gente, enquanto adulto, nos aproximarmos de sua lógica, e, por fim, evidencia a imagem de uma criança competente, nas palavras de Malaguzzi, exuberante, como a gente traz no currículo paulista, enfim, de uma criança genial, muito sabida e produtora de cultura. Tamira, você foi falando e eu fiquei pensando aqui também, né? Quando a gente vai narrando, assim, parece que são coisas simples, né? Você vai observar, vai registrar e vamos fazer a documentação pedagógica. Porém, na prática, a gente sabe que são coisas muito complexas, né? A documentação pedagógica envolve aí essa complexidade, né? Para
para ajudar nessa reflexão, eu acho que é importante a gente trazer aqui também 3 pontos que são importantes para a gente documentar o que é vivido ali com as crianças, pelas crianças na instituição escolar, né? Então, esses 3 pontos, ele está aí relacionado com o que você falou da escuta, né? Então, a gente precisa ter uma observação, a gente precisa fazer o registro e depois a gente precisa interpretar tudo isso para pensar, então, de que forma que nós vamos comunicar o vivido, de que forma que nós vamos narrar as experiências das crianças e até mesmo a experiência do professor nesse processo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada ponto, né? O primeiro ponto que a gente traz aqui para reflexão é o da observação, e observar significa que, acima de tudo, conhecer. Mas não se trata de um conhecimento assim que é abstrato, trata-se de uma emoção do conhecimento, que contém toda a nossa subjetividade, que vem a partir das nossas experiências, expectativas, hipóteses, né? E também parte essa observação das teorias que nos referendam, da concepção que a gente acredita, né? É um instrumento imprescindível para a documentação pedagógica. Documentar exige observação. E essa observação, ela precisa ser um processo intencional e sistemático, né? Então, a gente precisa fazer uma escolha. Observar é também uma escolha. É preciso ter foco do que se pretende observar. E, nesse sentido, para a gente ter foco, a gente pode se orientar por uma pergunta, por um propósito, um problema que foi discutido ali com a turma e a gente quer observar isso melhor, né? Isso nos ajuda a trazer sentido para a observação em si. Essas perguntas guias nos ajudam aí a ter um direcionamento do olhar. Definir aspectos, então, sobre o que observar, como observar, onde observar, colabora para a qualidade dessa ação. Então, aqui na observação, o professor precisa fazer mesmo uma escolha, ter uma tomada de decisão. O que eu vou observar, onde eu vou observar, como que eu vou observar, o horário, e selecionar isso mesmo, antecipadamente ali na sua proposta, para que tenha esse foco, né? Para que tenha esse direcionamento. Observei, e aí, o que eu faço com tudo isso? A gente precisa, então, ir para um outro ponto, que é registrar. O registro do que é observado é um recurso, assim, fundamental para auxiliar a nossa memória, né? A gente não consegue guardar tudo na memória, né, Tamira? Verdade, a gente até gostaria, mas é muita coisa que acontece ali no nosso dia, não dá para a gente guardar tudo na memória. Por isso, registrar é tão importante. O objetivo do registro é evitar a perda das manifestações significativas das crianças ao longo do dia, ao longo das propostas, né? São inúmeras as histórias, as situações, as interações que são vividas pelas crianças, pelos professores, no ambiente da escola, nesse cotidiano, né? Então, trazer aí os momentos na sua essência, que revelam as concepções, os conhecimentos, e por isso mesmo eles são merecedores de serem narrados, registrados, analisados e refletidos, né? Então, o registro nos ajuda a trazer essa riqueza. Ele traz aí um registro da vida nesse espaço coletivo de aprendizagem, né? E é essencial esse registro para que a gente possa compreender por que se faz e o que se faz dentro desse contexto coletivo de aprendizagem, dentro desse espaço da escola, do ambiente da escola, né? As experiências que são vividas no dia a dia ali vão constituindo a história daquele grupo de crianças, a história daquele professor, a história individual de cada um, né? O registro ele pode ser feito de diversas maneiras, como você já falou anteriormente, né? Ele pode ser aí um escrito, pode ser fotografado,
pode ser filmado, ele é uma decorrência da observação que foi realizada. Ele nos ajuda a recuperar a memória. E aí, então, eu observei, eu registrei, fico com um volume grande de coisas, porque são muitas coisas que acontecem dentro do ambiente da escola, no nosso dia a dia, e eu faço o que com tudo isso, né? Para que a documentação, então, tome vida realmente, a gente precisa fazer a interpretação, que é o último ponto que eu trago aqui para a gente discutir esses 3 pontos essenciais para a gente realizar a documentação pedagógica, né? No contexto da documentação pedagógica, o registro ele assume uma função primordial quando ele vem narrando aí para além da descrição das realizações infantis, né? Ele propicia elementos para o professor repensar a sua prática junto às crianças e também, né? Para narrar aí as descobertas, as experiências, as aprendizagens e também para repensar sobre a sua prática. Então, é preciso recolher todos esses registros, realizar uma parada reflexiva, que é um momento assim fundamental para compreender o que foi realizado, bem como também delinear aí o que poderá ser feito ainda com as crianças. Ao olhar para esses registros, é possível, então, descobrir o que as crianças fazem, o que as crianças dizem, o que chama a sua atenção, entender os porquês, né? A gente olhar para tudo isso e ir aprendendo mesmo realmente como as crianças são, como elas se manifestam. Ao assumir essa postura de professor que vai documentar, né, de professor observador, exige, então, que o professor recolha, faça aí a curadoria dos materiais coletados, né? Reflita sobre eles e, a partir disso, considere a possibilidade de novos encaminhamentos, desdobramentos, relançamentos. Então, assim, a interpretação de todo esse material recolhido é essencial para trazer aí os caminhos para essa documentação, Tamira. Mari, quando você falava desse jeito tão suave, gostoso de ouvir, amiga, com tanta propriedade, eu fiquei pensando, né? Uma das estratégias, uma das razões que pode, dos instrumentos que pode ajudar o professor a fazer, né, a seguir com esses 3 passos, observar, registrar e essa questão da interpretação que passa pela curadoria, que você tão bem trouxe na sua fala, é ter consciência do para que eu vou documentar. E aí, né, Mari, a gente organizou algumas ideias, né, para ajudar vocês que estão aí com a gente a pensar o para quê. Porque o para quê, com certeza, vai ser um grande aliado na curadoria que a gente faz aí ao realizar a documentação pedagógica. Mari, estava pensando da gente fazer um ping-pong, pode ser? Pode ser. Então, vou começar, Mari. Tá. Vou começar, ó. Então, vamos... O primeiro documentar o primeiro para quê que a gente trouxe é documentar para descobrir e conhecer. No sentido de que a documentação pedagógica nos permite observar tantos processos, né? Os processos de ensino e de aprendizagem, tanto no que diz respeito ao que envolve o papel do professor, quanto a criança e a potência que é essa relação, né? Esse processo de ensino-aprendizagem. Então, para refletir, identificar o imaginário pedagógico que está ali presente, que está latente, nos possibilita refletir, questionar a concepção educativa que está ali implícita e explícita na relação entre os educadores, as características e especificidades do contexto, a documentação também que nos ajuda a perceber o itinerário, né, como uma autoanálise permanente, os caminhos que estamos percorrendo, e que favorece a reflexão sobre qual é o nosso, por que não dizer, né? A gente fala estilo para tanta coisa,
né? Estilo de se vestir, estilo de vida, o nosso estilo de vida pedagógico, o nosso estilo, né, dentro do processo educativo, o nosso estilo de ser professor, a qualidade da mediação, dos apoios, dos andaimes que nós oferecemos para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E, é claro, a relação entre isso, para mim, é um foco muito importante, que é, gente, sabe aquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não tem espaço dentro da educação. Dentro da educação, aquilo que a gente estuda, que a gente acredita, que a gente tem como concepção, precisa estar revelado na nossa prática. Então, também no sentido de estabelecer relação entre a intencionalidade pedagógica e o que acontece de verdade, concretamente no cotidiano, nas situações do dia a dia, dentro das nossas instituições, das nossas escolas, juntamente com as crianças e toda a comunidade de aprendizagem. Bacana, Tamira. E aí também a gente vem pensando um pouquinho nesse documentar para analisar e reconstruir, né, projetar, né, essa documentação que dá possibilidade de analisar o próprio percurso, com o objetivo de ampliar a consciência profissional, tendo em vista aí a avaliação da ação e o replanejamento, olhar para a própria prática mesmo, né? A documentação ela também nos dá esse caminho de refletir sobre os nossos saberes, sobre os nossos fazeres. Você foi falando aí sobre essa documentação e ela vem mesmo como uma postura, né? Ela revela aí a concepção que a gente acredita de criança, a concepção que a gente acredita de infância, na escolha que a gente faz desses modos de narrar, né? Então vem mesmo aí para nos ajudar a olhar também e refletir sobre a nossa prática. Com certeza, Mari. E tem uma parte linda que eu acho assim perfeita da documentação, né? Que serve para a vida também, mas aqui a gente está nesse contexto de documentação pedagógica, que é documentar para manter memória, né? Documentar para preservar, para manter memória. Então aí a documentação entra como uma possibilidade. Olha que lindo isso, gente. Quando você pensa na memória, olhar para a documentação como uma possibilidade de conservar a memória das experiências vividas. A documentação, então, ela visa a tessitura de uma narrativa única e coerente de um projeto, né? De uma situação, de uma proposta colocada em ação, mas com consistência, porque ela é permeada por intencionalidade pedagógica, e também com profundidade, né? Porque ela também vai nos ajudar, lembra lá do primeiro, a traçar caminhos onde essas experiências vão sendo ampliadas, né? Onde as crianças vão aprofundando o seu conhecimento, e aí permite a construção de sentido, traz significado. Você estava falando sobre que bonito, e eu vejo mesmo uma beleza na documentação pedagógica. É algo que realmente me encanta, né? E aí vem essa questão também do documentar para estar em relação com as crianças, né? Essa documentação como ocasião para elaborar, junto com as crianças, formas de memória histórica pessoal, que vai permitir com que a criança, ao revisitar ali por si só as experiências, né, que ela teve ao longo de um determinado percurso, e observar aí a consciência de suas próprias mudanças, observar o seu percurso de aprendizagem e desenvolvimento, que a intervenção do adulto se dá no sentido de incentivar a criança a produzir marcas que representam as experiências vivenciadas e como analisá-las de modo a favorecer esses processos de reconstrução de sua própria história e construção da sua identidade. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu tenho 2 meninas, né? E como elas gostam de ver fotos de quando elas eram pequenas, né? Bebê, de ir mesmo observando essas mudanças. Aqui eu trouxe um recorte assim, pequenininho, particular, muito familiar,
mas isso a gente observa também com as crianças, né? Quando eles pegam aí esse processo que foi construído coletivamente e tem a possibilidade de revisitar, de olhar o que eles conseguiram conquistar, os seus avanços, é muito significativo, né? Esse processo que é construído juntamente com as crianças. Ai, Mari, é significativo mesmo. Você falou das meninas, mas até a gente, né? Sim. No Dia das Crianças que está aí, não ficou muito tempo atrás, a gente mesmo começa a resgatar. Tem um monte de gente que posta na rede social a fotinho de quando era criança, né? Para a gente também, né? Quem tem foi ontem, quando a gente era criança. Né? A gente adora ver isso. Ou então a nossa história quanto professor, né? Olha, eu duvido que você que está aí com a gente não tem pelo menos uma caixa, escreve aí no chat, uma caixa com um monte de coisas que você nem usa mais, mas que faz parte da sua documentação, da sua memória de história enquanto professor. Todo mundo tem, eu já estou com um armário. Então, assim, agora é tudo digital, mas a gente ainda se apega, tem toda aquela memória afetiva, então é importante para todos. Imagina a importância que isso tem, né, para a família. E a família, eu sempre falo isso, ela é a voz da criança, né? E não só para a família, mas também para todo mundo que atua ali dentro da unidade. Então, o próximo para que documentar, fechando esses parênteses, né, Mari? É documentar para informar e comunicar. A documentação, então, produzida com o intuito de promover a comunicação e a relação com as famílias, fornecendo informações que lhes possibilitem conhecer os itinerários, as nossas escolhas pedagógicas, né? A concepção que a gente traz dentro da nossa prática, a gente acredita, e permita, né, criar ocasiões de refletir, ponderar, conhecer, aproximar, compartilhar. Hoje, mais do que nunca, a gente tem feito, né, o exercício de documentar e compartilhar, até porque a gente está num contexto de distanciamento, mas o quanto que isso precisa estar bem vivo também no momento presencial, né? Então, documentar para informar, para comunicar. E aqui a gente faz esse destaque para a família, mas vamos colocar também toda a comunidade de aprendizagem. Numa escola que eu fui coordenadora, eu estava comentando isso com você, né, Mari? Tem uma senhora, bem senhorinha mesmo, ela trabalhava como apoio, né, de limpeza dos espaços, ela era muito caprichosa, e vezes sempre, não é nem de vez em nunca, hein? Vezes sempre, ela parava perto dos murais, ficava olhando as produções das crianças, às vezes ela entrava na sala, conversava com as crianças para tentar entender, perguntava para os professores, então, assim, ela ficava encantada com isso. Então, o quanto que é potente mesmo, o quanto que comunica, e ela foi entendendo os processos que a gente estava vivenciando na escola, e até, assim, isso foi se ampliando, e algumas questões que a gente sabe que passa na escola, né, com os funcionários que às vezes não entendem a concepção. Todos esses conflitos, entre aspas, foram sendo desmistificados, porque a documentação comunicava, convidava ela, inseria ela nesse contexto. E aí, Tamira, quando você traz, então, esse exemplo, acho que a gente precisa também agora, assim, a gente falou sobre o para quê, documentário, eu acho que agora a gente precisa também destacar esse para quem. Para quem a gente documenta, né? Vamos sim, Mari. Acho que junto com o para quem, a gente pode trazer alguns exemplos aí sutis de documentação que remete a essas instâncias. O que você acha? Acho ótimo. Vamos lá, então. Vamos isso pensar. Que eu gosto, Mari. Você toca tudo. Isso que eu gosto. Vamos pensar, então, aí nessa documentação que nos ajuda, então, a narrar, a tornar visível as aprendizagens, né? Nesse sentido que a gente precisa, então, escolher no para quem nós vamos documentar. Né? Então, a gente pode documentar para as crianças, né? E ao documentar aí para as crianças, é oportunizado que ela se dê conta de suas próprias conquistas, né? Essa documentação ajuda a criança a criar memória, como nós já colocamos aqui, ao revisitar e dar continuidade também às diversas experiências, né?
a olhar o percurso de suas descobertas por meio de uma sequência de fotos, um pequeno vídeo, um portfólio, uma exposição nas paredes, nos murais da escola e dos seus desenhos, das suas produções, né? Documentar para as crianças, então, dar oportunidade para a criança possa revisitar aí e veja o quanto ela foi protagonista da ação, né? Da situação ali narrada. E ajuda também a construir uma memória rica em significados. Em alguns momentos, a criança é a protagonista da história que foi ali narrada. Em outros momentos, foi uma experiência dos colegas, mas que também trouxe um significado para ela e ela pode ir vivenciando isso novamente por meio da documentação e ressignificando, trazendo novos significados a essa experiência, né? As crianças, elas têm necessidade de voltar a examinar as suas experiências, refletir sobre ela para retirar informações importantes, para a sistematização aí dos seus conhecimentos. Então, revisitar essa documentação ajuda a criança a sistematizar o que ela vivenciou, o que ela experienciou. Outra situação também, né, a gente pode documentar para as crianças, a gente pode documentar para os professores, para a nossa própria formação, como nós já colocamos, né, e essa documentação vai ajudando, então, a construir um conhecimento a partir da experiência vivida, da reflexão sobre ela, né? Não é só documentar, é a gente mesmo ter esse hábito, né? Essa postura de voltar nessa documentação para nos ajudar a ampliar, a aprofundar saberes, né? Considerando aí o que funcionou ou que ainda precisa de mais investimento. Aqui a documentação, ela assume a importante função da autoformação, na construção de uma forma de pensar individualmente e também coletivamente. Porque a gente pode usar e deve, né, usar esses registros que a gente fez sobre a prática e compartilhar, fazer uma troca aí com os pares, com o orientador, né, com a equipe gestora, fazer mesmo essa troca de saber entre os professores, né? Esses momentos de reflexão coletiva, eles ajudam o grupo a crescer profissionalmente. Por meio da troca de saberes, dessa interpretação em conjunto, né? Esse prazer em compreender e projetar juntos, né? Isso me encanta na formação, isso me encanta na formação continuada, na autoformação, né? Essa possibilidade de troca, da gente crescer e aprender e aprofundar nossos saberes a partir do olhar do outro também, da experiência do outro. Esses registros, eles podem ser feitos em cadernos, às vezes a gente vai visitar as unidades escolares e a gente vê assim, quanto de estratégias diferentes os professores utilizam para fazer esses registros. Tem gente que tem um caderninho e nesse caderno tem o nome de cada criança e aí ele vai registrando nessa folhinha. Tem outros que organizam numa pasta, tem um que já prefere fazer esse registro de modo digital, tem outros que preferem fazer anotações nos planejamentos, né? Então, revisitar tudo isso amplia muito a reflexão sobre a prática. E quando a gente tem essa possibilidade de troca, é muito enriquecedor para a formação, para a própria formação. E a gente pode documentar também para as famílias. Essa documentação, ela é muito rica também. E ela faz com que a gente amplie e valide o que acontece nesse espaço da educação da infância, né? Essa documentação, ela ajuda a família a ser parte da experiência dos filhos, a se sentirem envolvidas mesmo e a criar experiências comuns. É também um estímulo para que as famílias se interessem pelo que acontece durante o tempo que a criança passa na escola. Ajuda os pais a conhecerem essas ações que tem ali no cotidiano das crianças e ajuda a mudar opiniões e expectativas, né? Às vezes os pais vêm
por falta de conhecimento, de clareza mesmo, não compreendem muito o que deve acontecer, o que acontece nesse espaço de educação, de aprendizagem coletiva da infância, esse espaço, né, mesmo essa instituição de educação infantil. Então, a documentação nos ajuda a revelar essas experiências potentes, tão enriquecedoras que acontecem nesse espaço. A documentação ela fala, ela explica mesmo, informa de maneira eficaz o que se considera importante e relevante da experiência da criança nesse espaço coletivo, né? Coloca mesmo em evidência o que se faz com as crianças e valoriza o que acontece nesse espaço. Então, essa documentação ela serve também para comunicar às famílias e para comunicar também, documentar para comunicar à comunidade. É uma oportunidade para apresentar toda a comunidade o que acontece dentro da escola e a comunicar para os funcionários, para os parceiros comunitários, para o entorno, né? É tornar transparente mesmo o trabalho que é realizado. A documentação, ela ajuda a fortalecer a comunidade de aprendizagem. Nela é possível ver a identidade da escola e constrói-se uma memória de grande valor para todos os envolvidos aí, para todos os segmentos. Pais, crianças, funcionários. A gente consegue, é uma alegria quando a gente vai visitar as nossas instituições, porque quando a gente entra na escola, a gente já observa essas narrativas, a gente já observa essa identidade por meio da documentação que está ali presente, que em alguns momentos é comunicado nos murais, para a comunidade que a gente tem, nos murais das salas, nos murais dos corredores, nas produções das crianças que estão ali dispostas nesse ambiente. Mari, enquanto você estava falando, né, eu ficava pensando, você até agora nessa última fala, você falou, quando a gente vai na escola, a gente vê. E esse ano a gente foi na escola algumas vezes e a gente se surpreende, né, com a escola vazia, dá até uma dor, assim, de verdade, na alma, né, na alma, de ver, assim, o parque vazio, as salas vazias, e algumas instituições, algumas escolas ainda têm o cuidado de deixar, né, esses dias eu fui numa unidade, na Emeiladiel, e o cuidado, sabe, de deixar os murais organizados, de fazer um hall de entrada, aproveitando as produções das crianças, ou imagens das interações, deixar vivo ali aquele ambiente, né? Mas 2020 foi o ano do inaudito, né? Quem disse, né? Quem um dia imaginou, né? Ou quem falou, como que a gente ia imaginar na virada do ano, né? Que a gente ia viver coisas, é tão inaudito que a gente viveu coisas que na nossa vida pessoal e profissional, na nossa humanidade mesmo, coisas inimagináveis. Já vimos algumas coisas parecidas em filmes de ficção, mas ninguém estava de fato preparado, né? Tudo que sabíamos sobre educação, especialmente educação que envolve a primeira infância, foi colocado em xeque, né? Foi colocado em xeque. A gente teve que realmente nos reinventarmos, inclusive no que diz respeito à documentação pedagógica. Tivemos que reinventar nosso jeito de planejar, de propor atividades, de observar, escutar as crianças, de nos comunicarmos com elas e com as famílias, até mesmo com os nossos pares, até mesmo teve situações que nós conhecemos os nossos alunos apenas por detrás das ferramentas digitais, né? Com isso, o jeito de aprender, de ensinar, passa ainda por uma transformação, esse processo de ensino-aprendizagem passa por uma transformação, e agora que estamos mais próximos ao final desse ano de 2020, ao final do ano letivo, né, de 2020, nós estamos chegando perto de uma época que tem o quê, hein, Mari? O que tem nessa época, Mari? Conta pra gente, Mari. Tem um desafio aí, né? Nós documentamos todo esse processo, mas ali bem pertinho das crianças, né? A gente já tem o hábito de fazer essa documentação,
mas a gente está ali, nessa interação bem próxima às crianças, né? E agora nós temos o quê, como você falou? O relatório de acompanhamento das evidências e participação das famílias, porque a gente tem, né, que considerar essa participação mesmo das famílias, bebês, das crianças, referente a todo o trabalho com as propostas e interações não presenciais de 2020. É importante, né, que quando a gente for escrever esse relatório, cada professor olhe aí genuinamente para a sua turma, para cada uma das crianças que acompanhou nesse ano tão atípico como você falou, né? Então a gente já faz essa documentação, a gente já reflete bastante sobre esses saberes, esses fazeres, mas agora de um modo diferente, à distância, né? São com outras estratégias, outros recursos também. O relatório de evidências, como a gente tem chamado aqui na rede, ele vai documentar, então, a participação das propostas pedagógicas no cotidiano familiar. Já não é mais o cotidiano da escola, né? É um outro contexto, né? Que foram, então, ofertadas pelas professoras de forma intencional nesse período. A gente vê mesmo um grande desdobramento em buscar propostas significativas para as crianças nesse período, né? E que certamente contribuíram para que as crianças tivessem aí aprendizagens significativas. O que a gente vai fazer? O que já foi realizado aí em agosto, né, para a gente finalizar o primeiro semestre mesmo, mas é resgatar, revisitar, recolher, fazer a curadoria de todos os registros que nós temos para documentar as conquistas das crianças, das famílias nesse período, né? Mari, que conquistas, né, amiga? Eu penso que nesse relatório é muito importante mesmo destacar, registrar as conquistas das famílias junto às crianças, pois elas foram assim fundamentais nesse processo, né? Ao meu juízo ainda, acho que com todos os instrumentos que a gente utilizou para a busca ativa e o acompanhamento, né, dos bebês, das crianças, para ter essas evidências, vai ser até mais tranquila essa escrita, porque a gente está tão munido agora de tantos materiais, né? Agora é hora mesmo de, como você disse, né, fazer a curadoria, imprimir ali, validar o que a gente recebeu, imprimir a nossa tinta pedagógica, refinar o olhar, ser generosos e escrever para historicizar e compartilhar. Tamira, nós sabemos, mas os professores sabem mais do que nós ainda, Sim. que a gente também tem situações com pouca participação das crianças, por parte das famílias aí nesse período, né? Mas a gente vai, então, pegar os recortes do que temos e escrever o que realmente é possível, o que foi possível notar aí e apresentar de modo muito tranquilo nesse relatório, né? Nós vamos trabalhar com o que temos e fazer aí o nosso melhor, porque foi isso que a gente viu e está vendo aí ao longo deste ano. Todos os professores envolvidos em fazer o seu melhor. E isso nos enche de alegria e muita gratidão, né? Faço parte da formação do HTC Noturno. E eu sempre falo para os professores do HTC Noturno, porque daí a gente acaba compartilhando um pouco mais próximo, as equipes também encaminham para a gente as produções que estão acontecendo ali na escola, né? A gente tem contato com essas produções, e aí eu sempre falo para os professores do HTC Noturno, né, o quanto eu aprendo com eles, porque se reinventaram de modo assim tão rápido, né? A gente precisa reinventar algumas estratégias para conseguir então alcançar essas crianças, essas famílias, e esses professores, eles estão assim com estratégias excelentes para narrar esse processo vivido com as crianças e com as famílias. Tem professor que faz murais digitais, pequenos vídeos, assim, com uma super edição, sabe? Não é aquele videozinho básico de profissional, que né? Não é tipo um videozinho, não. É um vídeo super elaborado, assim, mas são pequenos vídeos que conseguem narrar também
o que aconteceu nesse processo aí com as famílias, jornais informativos digitais, murais, às vezes monta um mural na unidade escolar, até para que a criança veja esse espaço da escola também, e depois é compartilhado por meio de fotografias, de vídeos aí, são enviados para as famílias. Cartinhas que vão com cheirinho, cartinhas que vão preparadas de modo muito carinhoso, né? Manuscritas, né, Mari? Manuscritas, assim. São muitas estratégias, né, Tamira? E eu posso até estar esquecendo de alguma, mas vocês, professores que estão assistindo aí, podem colocar aí no chat as estratégias que vocês estão utilizando para inspirar e ajudar aí a ampliar o repertório dos colegas. Coloquem aí, por estar bem pertinho aí no HPC Noturno, eu sei que tem estratégias assim muito bacanas e que às vezes a gente pensa, todo mundo já conhece, mas às vezes não. É muito importante, então, compartilhar. Coloca aí para a gente poder dar uma ampliada no repertório, né, Tamira? É isso aí, vamos ser generosos, escrever aí, trocar bastante experiência. Vamos encher o chat de comentários, gente. Bom, tem muita coisa linda acontecendo. Mas, Mari, tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas o nosso tempo está terminando. E eu acho que você foi muito feliz na sua fala, né? E a gente pode dar continuidade nela, agradecendo a cada um, né? Eu quero agradecer aqui, aproveitar, já estou falando, a cada um de vocês, né, que estão conosco, né, que não abandonaram o barco, que foram resilientes, que estão se reinventando, que são muito generosos, né? A cada um de vocês que está conosco até agora, a cada herói vestido de professor, que é isso que vocês se revelaram, né? Verdadeiramente heróis. Eu sei que foi difícil, eu sei que teve dia que a gente que teve choro, que teve dor no corpo, que teve medo, que teve insegurança. Mas eu até me emociono, porque eu quero dizer que foi tudo muito lindo e a gente está colhendo frutos de coisas que vocês fizeram e que, assim, não tem preço, sabe? Tem muito valor. E é um valor, assim, inestimável, imensurável, que com certeza cada bebê, cada criança, cada família vai levar para a vida. É um legado que vocês estão deixando. Então, quando a gente fala de documentação pedagógica, é ter a oportunidade de deixar isso sempre, né, marcado na história, de guardar essa memória como um tesouro mesmo. E lá na frente, esse bebê, essa criança, essa família que passou por isso, um dia vai lembrar desse momento e vai dizer, olha, a escola veio até a minha casa, eu não fiquei para trás, né? Eu fui alcançado, eu fui cuidado, eu fui amado, eu aprendi, eu me desenvolvi, tudo isso. É isso que vocês, então, assim, vocês revelaram isso na essência. E eu quero agradecer também, Mari, a sua parceria, amiga, aqui na live, mas a sua parceria também de todos os dias. Eu aprendo muito com você e com todas as nossas amigas da Divisão de Educação Infantil na SEC. Aprendo com cada equipe gestora, com cada orientador, diretor, professor, educador, estagiário, enfim, com as crianças, com suas famílias. A nossa rede é linda, né? E obrigada também, Karina, Ju, Sheila. Deus abençoe, gente. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade. Chegamos ao fim, então, né? Mas antes de começar a agradecer, encerrar, eu quero deixar como indicação um livro, Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, da Sueli Amaral Melo, junto com a Maria Carmen Silveira Barbosa e a Ana Lúcia Goulart de Faria. Esse livro, ele tem uma leitura assim, bem gostosa e a gente sempre precisa, né, aprofundar um pouquinho mais, buscar outras referências. Então, para quem quiser estudar um pouquinho sobre documentação pedagógica, é uma boa indicação. E vou aproveitar também para agradecer, né? Agradecer o empenho de cada um de vocês, professores, neste novo tempo que estamos vivendo. Agradecer a participação de todos hoje. A você, Tamirex, pela parceria de sempre, né? A Sheila, a Ju, a Karina do LED, que, nossa, nos ajudam tanto nesses momentos aí de formação à distância, né? E a todas as parceiras da Divisão da Educação Infantil, as equipes gestoras, né? É encantador esse ambiente de troca.
as relações que são estabelecidas nesse espaço coletivo de aprendizagem que é a escola, né? A educação realmente encanta. Obrigada mesmo, agradeço aí ter podido conversar um pouquinho sobre documentação com vocês. Um abraço carinhoso e até mais! Ô, Mari, eu esqueci de falar, ó, que eu tenho o livro lá do Paulo Fock, das mini histórias, e depois também a gente vai pôr no chat o link desse artigo, que é bem bacana, é o artigo A Documentação Pedagógica na Educação Infantil, Traçando Caminhos, Construindo Possibilidades. Esse artigo nos ajudou a construir a cadência da nossa fala, né, Mari? Do nosso roteiro. Sim. E ele faz coisas bem bacanas também. Obrigada de novo. Meninas, muito obrigada. A equipe LED está muito feliz. Hoje a gente percebeu, né, a importância da documentação, né, seja para as crianças, para as famílias, para os professores, ou até mesmo para a comunidade, né? E isso nos faz refletir o quanto a gente pode crescer e aprender com esses registros, né? E, nesse momento diferente que estamos passando, utilizar aí diversas estratégias, né? E principalmente os recursos digitais. Agradecemos, né, toda a orientação e a tamanha contribuição que hoje trouxeram aí para o nosso canal. Muito obrigada. A gente que agradece. Tchau! Nesse slide, nós temos as indicações das orientadoras de ensino da educação infantil. O primeiro seria o livro Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, dos autores Sueli Amaral Melo, Maria Carmen Silveira Barbosa e Ana Lúcia Goulart Faria, Pedro e João, editores. O segundo seria o livro Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, Um Caminho para a Transformação, com os autores Júlia Oliveira Formosinho, Cristine Pascoal, editora Penso. E por último, nós temos a indicação Paulo Fock, Estudos Pedagógicos, coleção Textos Pedagógicos, Mini Histórias, Rapsódias da Vida Cotidiana nas escolas do Observatório da Cultura Infantil. Então fica a dica aí para vocês. E no quadro Para se Inspirar, trouxemos a postagem da nova escola, registros que fazem o professor refletir sobre a prática. O segundo post também da nova escola, documentar atividades para avaliar a distância, veja como fazer. E a documentação pedagógica na educação infantil, traçando caminhos, construindo possibilidades do portal de revistas científicas da UFMT. Aproveitem! Você, quando está vendo o material lá no portal do LED, chega nesse slide, você pode estar clicando aí nessa imagem Inscreva-se e você vai estar sendo direcionado ao vídeo completo para estar assistindo da nossa transmissão de hoje. E no quadro de olho na dica, nós temos a indicação gg.gg/canal LED. Aqui no canal, nós temos a playlist Aprendizagens Inovadoras da Educação Infantil, onde as transmissões que nós fazemos semanalmente, elas ficam postadas ali com data, tema e o nome do convidado especial que nós temos. Você pode estar acessando quando for possível para você. Aproveitamos também para deixar o convite para quem ainda não se inscreveu, que possa estar se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho e recebendo todas as novidades que nós postamos. E aqui nós temos também, né, o endereço do nosso portal, gg.gg/portal LED. Vocês podem acessar todo o material, a apresentação, na aba Aprendizagens Inovadoras. E nós temos aqui, né, o tópico Educação Infantil. Lá vocês terão acesso a todo o conteúdo apresentado. E chegamos ao momento final de nosso encontro, né? Como todos os outros, nós temos a parte do feedback, onde recebemos todas as impressões que você teve com relação ao que foi trazido aqui na conversa, né? Esperamos que vocês acessem através do gg.gg Live LED ou através do QR Code. Agradecemos a todos que estiveram conosco até esse momento. Até semana que vem. Agradecemos também as orientadoras de ensino Mariana e Tamira, que estiveram conosco aqui no canal hoje, alimentando e reavivando todas as ideias sobre documentação pedagógica. Foi muito rico o momento. Muito obrigada pela presença. Até semana que vem e tchau, tchau.
Obrigada, pessoal, por estarem conosco em mais um encontro. Esperamos aí ter contribuído um pouquinho mais, né, para as práticas de vocês, para o registro, e até o próximo encontro. Tchau, tchau.